Quem trouxe a Bíblia hoje? Quem trouxe a Bíblia? Você vai abrir comigo agora no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 3, versos 13. Hoje é o dia da mulher, né? E eu gostaria de falar sobre, pelo menos rapidinho aqui, 2 ou 3 mulheres. Mas é necessário, antes da gente ler Esther, capítulo 3, versos 13. Marinha, achou, Mara? Achou? Continue procurando. Vem cá, vem cá. Vamos ler com a pastora Mara aqui. Esther? 3, 13. Amém, glória a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Amém. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, que tenhamos a presença, ó Deus, reveladora do Espírito Santo, que a Tua graça esteja presente no nosso coração e que a Tua vontade seja cumprida mais uma vez em cima desse altar. Ó Deus, abençoando e alcançando a cada coração aqui presente, desde o menor ao maior. Dá-nos, meu Pai, nesse dia tão lindo, tão abençoado, que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Olha para a tua filha, olha para a tua serva, olha, meu Deus, para o esposo, para os filhos, para a obra das suas mãos, para o seu dia a dia como mulher, e que nesta tarde, quarta-feira, o teu amor, a tua graça e a tua palavra venha fortalecer cada um aqui presente. Tudo no nome do teu filho Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Eu quero apenas lembrar que hoje nós estamos diante de uma mesa onde nós vamos participar da Santa Ceia. Eu nunca canso de falar, sempre vou falar. Culto de ceia a gente não pode perder. No meu ponto de vista, é o culto mais importante de qualquer igreja, é o culto de Santa Ceia. E a gente agradece a Deus pela sua presença hoje aqui. Que Deus seja louvado pela sua vida. Mas, hoje de manhã bem cedo, eu estava lendo o livro de Esther. O livro de Esther. E Deus então dirigiu o meu coração para compartilhar com vocês nessa tarde, do Dia Internacional da Mulher. Ministrar uma palavra cujo tema eu coloquei: a mulher que salvou uma nação. Uma mulher que salvou todo um povo. E para a gente estender a mão para alguém que está indo para o abismo, para a gente estender a mão para alguém que está precisando, para a gente estender a mão fazendo o papel do bom samaritano, conforme nos ensina a Bíblia, nós precisamos amar essa pessoa. Nós precisamos realmente sermos pessoas de Deus que tenha a promessa de Deus, que tenha a graça de Deus, que tenha a força de Deus e que tenha realmente esse sentimento do amor. Antes, porém, de entrar propriamente no livro de Esther, há poucos dias, nesse período de carnaval, eu peguei a minha esposa, que está aqui, e nós ficamos 5 dias, que é coisa muito difícil a gente acontecer, a gente poder sair um pouquinho do nosso meio, do nosso contexto, do dia a dia da igreja, e ficarmos a sós.
A gente tem 3 filhos, temos 4 netinhos, agora tem a netinha, completando 5, Ana Júlia. E nós fomos viajar. E eu lembro que lá no quarto do hotel, pela tarde, a televisão mostrou algo que ficou na minha mente, aquela reportagem, muito mais no meu coração, envolvendo duas mulheres. E eu quero colocar aqui para vocês o que é não amar alguém e o que é amar alguém, envolvendo 2 situações. Uma mãe, ela gerou uma menina, uma garotinha. Quando esta criança estava com 1 ano de idade, por alguma razão ou outra razão, ela buscou no centro da cidade um prédio abandonado, totalmente abandonado, e foi lá e largou a sua filhinha de 1 ano de idade. Olha o que aconteceu. Quando a gente vê esse tipo de comportamento, de atitude do ser humano, eu começo a lembrar, pastor Mauro, que no livro do profeta Isaías diz assim, promessa de Deus: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu próprio filho que gerou, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é Bíblia, promessa de Deus, revelação de Deus. Pois bem, essa garotinha com 1 aninho, ela foi deixada ali. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Até que num certo momento, no 4º, 5º dia, algumas pessoas passando casualmente na frente daquele prédio abandonado, ouviram o choro, a dor e o lamento de uma criança e pararam. Estava lá a criancinha sentadinha, estava com fraturas na sua bacia, estava com o corpinho todo mordido de formiga e baratas em volta dela. E as pessoas pegaram aquela criancinha, chamaram a autoridade da cidade e levaram para o hospital. E foram tratando aquela criança. Mas olhe, eu estou falando de você, para vocês, de um caso. Mas essa cena se repete quase que diariamente, mundo afora. Quando uma mãe ou um pai abandona o filho que gera. Lá no hospital, começaram a tratar das quebraduras, das fraturas daquela criancinha. Deram soro para a menina, deram vitamina para a menina, e ela foi se recuperando. Um belo dia, uma segunda mulher entra em cena, uma segunda senhora entrou em cena. E esta mãe tinha 2 meninos, e um deles estava hospitalizado, na mesma enfermaria, no mesmo corredor. E esta mãe, ela passando à frente da enfermaria onde estava essa criancinha, ali, se tratando, ela ouviu um chorinho e um sussurro de choro de criança. E essa senhora, no impulso, ela entrou na enfermaria e ela viu o rostinho daquela menininha
moreninha, com os olhos pretos, e aquela criança deu um sorrisinho para ela. Conforme o pessoal falou, a pastora Tânia, foi amor à primeira vista. E ela, diariamente, enquanto o menino estava internado ali, o filhinho dela, ela ia ver o filho, mas ela não deixava de ver a garotinha. Um certo dia, ela chegou no hospital e a menina não estava mais lá. Tinham levado a menina para o conselho tutelar da cidade, para alguém que gostaria pudesse adotá-la e cuidar daquele anjinho. Quando aquela senhora, mãe do garoto, olha, entra na enfermaria e vê lá o lugarzinho vazio, algo bateu no coração dela. Eu preciso resgatar esta criança. Como ela mesma testemunhou, mãe não é aquela que gera, mas mãe é aquela que ama, que cuida, que vela e que dá proteção e dá bênção para a criança. Ela saiu dali, pegou o marido dela, disse para o marido: eu amo esta menina e nós temos que achá-la, encontrá-la, porque eu quero adotar. E aconteceu. Ela buscou o que ela queria e ela achou a criancinha no conselho tutelar, e ela fez todo o trâmite possível da documentação e adotou. E quando ela passou o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, do quarto para o quinto ano, esta senhora descobriu que esta menina, ela adorava ver pessoas na televisão, meninas especialmente, que tinham habilidade de dança, o balé. Ela gostava de balé, mas ela tinha um probleminha num dos pés, e essa mãe adotiva fez de tudo, pagou médico, pagou tratamento, pagou cirurgia, e fez a cirurgia no pezinho da menina, e ela foi crescendo, e ela entrou na aula de balé, e ela foi, pela simpatia dela, pelo perfil dela, um perfil moreno, de olhos pretos, bonitinha, ela foi conquistando o público, foi conquistando. E ela foi ganhando tudo que tipo de apresentação de balé. Essa menina, ela tinha uma habilidade fantástica. E de repente, ela foi notícia no seu país. A menina abandonada, que tornou-se uma menina de balé. E quando a garotinha, a pastora Isabel, completou 10 aninhos, estava no auge da carreira dela, todo mundo aplaudindo a garotinha. Quando ela completou 10 aninhos, quem que aparece? A mãe biológica, reivindicando a criança de volta, querendo levar, querendo arrancar dos braços da outra. E ela fez de tudo para reaver a sua filha. Graças a Deus que a justiça do seu país, depois de muito tempo, não concordou com a atitude daquela mulher, daquela mãe que abandonara a sua própria filha e manteve a mãe adotiva como guardiã daquela criança. Aí eu pergunto para vocês, procurem caminhar comigo, com a minha mente nessa tarde, use a sua mente. Primeiro, como que pode uma mãe fazer isso? Será que é meramente coincidência alguém ouvir um chorinho de uma criança pequenininha num casarão abandonado? Será que é coincidência, pastora Mara, uma mulher que não tinha nada a ver, passar no corredor e ouvir o chorinho da criança, entrar lá e amar à primeira vista?
Será que é coincidência? A justiça manter a guarda para a mãe adotiva? A Bíblia não fala em coincidência. A Bíblia fala no projeto de Deus, na decisão de Deus. Fala do Deus fiel, do Deus verdadeiro, do Deus transformador, do Deus que ama. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor levou à salvação dessa criança. O amor levou ao coração desta mãe para que ela mantivesse a tutela dessa criança. E aqui, hoje, propriamente entrando, a mulher que amou a sua nação e salvou a sua nação pelo amor. Pelo amor. Nós somos muitas pessoas hoje aqui. E dentre dessas muitas pessoas, existem pessoas no nosso meio que você precisa salvar alguém, estender a mão para alguém, levar socorro para alguém, alguém da tua quadra, do teu quarteirão, que é conhecido do trabalho, alguém que se relaciona contigo, um parente teu, um filho teu, uma nora, um genro, enfim, um marido, que você precisa estender a mão para ele, usando realmente o sentimento, sendo deixado, ser usado por Deus pelo amor divino, pelo sublime amor de Deus. Olha aqui o testemunho dessa mulher Esther, o caminhar de Esther, o viver de Esther, a responsabilidade dela. O rei era rei, a rainha era rainha, os demais ministros eram os demais ministros. E quando o rei determina alguma coisa, tem que ser feita, tem que ser levada a cabo, tem que se cumprir. É a determinação do rei. Aqui, irmãos, o povo judeu, conforme a pastora Mara, eu não vou falar de uma maneira esmiuçada, porque o tempo não nos permite. Mas eu vou procurar aqui, sendo bem objetivo, caminhar com vocês sobre a experiência de Esther, a mulher que se deixou ser usada por Deus para amar e salvar o seu povo judeu. Primeira coisa que esse capítulo nos mostra, vem a chamada mensagem da morte. Saiu um decreto: os judeus serão exterminados e mortos. E quando você recebe uma mensagem de morte de um parente, de um conhecido, qualquer pessoa que seja, literalmente morreu. Mas aqui não se tratava de uma pessoa, aqui estava se tratando de centenas de milhares de judeus. Era uma sentença de morte. Imagine o coração de Esther, sendo ela também judia, ela olhando o seu povo, olhando a sua raça, olhando os seus irmãos de sangue, de raça. Então, a mensagem de morte decretada pelo rei, diz a Bíblia, levou o povo ao desespero. Ao desespero. Qual é o teu desespero nessa tarde? Será que você não está também enfrentando uma situação idêntica? Você se encontra desesperado interiormente, na alma, no espírito? Uma preocupação exagerada? Que mais? A consequência levou este povo a um grande clamor. Primeiro veio o medo, mas o medo acabou levando este povo a clamar, a buscar, a interceder e a orar. É natural o medo, mas é muito importante você tomar posição,
Você ficar em pé espiritualmente e não entregar o ouro para o bandido, mas reagir, ter atitude. E qual deve ser a nossa atitude? Clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque os ouvidos de Deus não estão fechados, seus olhos não estão fechados, os seus braços não estão encolhidos para que não venha nos abençoar, mas Ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto de mim do que eu imagino. Ele está no céu, Ele está na terra, está abaixo do mar. Deus é tão grande para abraçar o mundo todo, mas Deus é tão extraordinário para morar também no coração do homem. E você pode sentir a presença de Deus nessa tarde, a bondade de Deus nessa hora, a misericórdia do Pai. Você, mulher, que hoje é o teu dia. Que mais? Diz a palavra que primeiramente a mensagem de morte levou o povo ao medo e ao desespero. Em seguida, eles clamaram. Na sequência, eles se arrependeram. Se arrependeram. O arrependimento é muito importante. Tem gente que já está condicionado a vida toda em relação ao pecado, não consegue mais sair do pecado. Mas quando o povo se arrepende, olha o que diz a Bíblia: aquele que se exalta, ele cai, ele é humilhado. Mas o homem que coloca o seu rosto em terra e se humilha, este homem será exaltado para a glória de Deus. E os judeus se arrependeram, colocaram o seu rosto no chão, se arrependendo de tudo. E eles proclamaram um jejum coletivo. Um jejum coletivo. Quero chamar a sua atenção. O jejum serve para enfraquecer um pouco a tua carne, porque a carne muitas vezes supera a força do espírito. Existe uma briga entre carne e o espírito. O espírito quer agir dentro do teu coração, mas a carne te sufoca. Muitas vezes não permite, cria uma barreira, cria um empecilho. Mas quando você jejua, fazendo um propósito com Deus, como fez aqui o povo judeu, e eles proclamaram um grande jejum coletivo e choraram muito, se humilharam. Se humilharam. O que Deus faz? Levanta Esther. Levanta uma mulher como você, como qualquer mulher aqui nessa tarde. Eu quero te dizer, não temos uma Esther aqui hoje, mas eu quero te dizer, nós temos o Deus de Esther aqui nessa tarde. A unção de Deus que esteve naquela mulher, esta unção deve estar sobre a sua cabeça, para você ser vencedora, para você ser vitoriosa e para você levar a tua família à salvação em nome do Senhor nosso Deus. E que se cumpra a palavra de Josué, quando disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Eu e a minha casa servimos ao Senhor nosso Deus. Pois bem, passado o jejum e passado o arrependimento, de repente veio uma outra mensagem. Qual foi a segunda mensagem que veio? A mensagem de vida. A mensagem de vida. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Deus não desiste de você. Deus não esquece da gente. Ontem à noite, nesse mesmo lugarzinho aqui, eu preguei: nós somos preciosos diante dos olhos do Pai. Nós somos preciosos diante do olhar do Senhor nosso Deus. E quando vem a segunda mensagem de vida, esta mensagem de vida, de libertação e de vitória, ela foi proclamada aos quatro cantos. E todo o povo judeu teve a oportunidade de cantar, de jubilar, de honrar e de glorificar o Deus Criador dos céus e da terra. Na frente diz a palavra de Deus,
Esta mensagem de vida trouxe alegria e felicidade. Por isso a Bíblia diz: entrega os teus caminhos a Deus, confia nele e Ele tudo fará em teu favor. De repente o teu casamento não está bem, a tua família não está bem, mas procure exercitar o dom que há em você. O amor do Pai está no teu coração. Exercite esse amor. Eu sei que não é fácil amar. A própria palavra nos ensina, Paulo ensinando a igreja de Corinto, nos ensina que o amor é sofredor. O amor tudo suporta. O amor tudo aguenta. Mas o amor não arde em ciúme. O amor não se vangloria e não se exalta. Mas o amor, ele é moderado. Ele sabe, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E Paulo, ensinando a igreja de Corinto, disse: nós temos hoje a fé. Seria chover no molhado aqui se eu perguntar para vocês quem é que tem fé. Todos nós temos fé. E Paulo disse: nós temos o amor entre nós, que nós estamos falando dele hoje para vocês. Mas nós temos a esperança. O que seria de você, de nós, do povo, se nós não tivéssemos esperança? Crer no amanhã, crer no futuro. Mas Paulo foi muito contundente quando ele disse: o maior dos três é o amor de Deus. E esse amor, tomara a Deus que você dê liberdade no teu coração. Nesse Dia Internacional da Mulher, você deve saber e deve descobrir: olha, o teu marido pode não te amar da maneira que deveria te amar. Teus filhos também não te amam como deveriam te amar. Mas Deus te ama profundamente. A graça de Deus está sobre a tua vida, sobre o teu dia a dia, sobre os teus projetos, sobre o teu planejamento. Deus é um Deus de amor. E aqui então o povo judeu se encheu de alegria e de felicidade. E esta alegria e felicidade, para quem estava condenado à morte, para quem estava com a corda no pescoço, olha aqui, ó, veio um grande temor sobre todo aquele povo. Porque Deus é Deus, o Senhor é Senhor. O nosso Deus é o Deus que guerreia as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas provas. É Ele que está na hora da lágrima, é Ele que está conosco na hora do choro, na hora da angústia, na hora do desespero, até mesmo na hora da morte. Davi entendia e sabia interpretar isso quando ele disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me conduzir para pastos verdejantes, Ele vai me levar a rios de água viva, Ele vai dar refrigério para minha alma. E Ele ainda disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer coisa alguma, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor vai encher o meu coração do óleo precioso, o óleo do Espírito Santo, e eu hei de pedir uma coisa, ó Senhor Deus, que eu possa estar nos Teus átrios todos os dias da minha vida. Esta deve ser a sua oração, a sua prece, este deve ser o desejo do teu coração, está habitando nos átrios do Senhor nosso Deus. E para encerrar aqui, depois que houve um grande temor entre todo o povo, transformou-se tudo em grande festa, porque Deus destronou quem merecia ser destronado. E Deus colocou quem estava fora do trono, Deus colocou no trono. E todo o povo certamente disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Leve isso como presente no teu coração nessa tarde. Esse amor divino, esse sublime amor do Pai, essa graça maravilhosa de Deus.